Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Retornamos, portanto, à nossa conversa inicial sobre o Livro dos Médiuns, uma das obras básicas da doutrina dos espíritos, trazida por Allan Kardec, que é uma nova forma diferenciada de observarmos as relações nossas, dos homens, com os espíritos, com os seres invisíveis do mundo espírita. Vamos conversar sobre a página de rosto do Livro dos Médiuns. Será que tem mais coisa que poderemos aprender com a página de rosto? A primeira está aqui, colocada de forma um pouco mais extensa, após o próprio título do livro, mas seguindo a intenção de apresentar a obra. Nós já até lemos essa parte, mas vamos reler para ir aos poucos tirando daqui pontos importantes para essa nossa conversa de hoje. Já falamos que esse é um ensino pertencente aos espíritos, lembre-se bem. Não é uma ideia de Kardec acerca do fenômeno mediúnico, mas uma organização um pouco até aproximado com ele, que faz do Livro dos Espíritos uma organização das ideias do mundo espiritual acerca desses fenômenos. Aqui, o trabalho dele se organiza de uma forma apenas a tornar e a criar uma sequência de entendimentos, desde as questões iniciais que vão apresentar alguém ao trabalho mediúnico, com a relação mediúnica, ou o assunto mediunidade, que são do ponto até filosófico, que se a pessoa tem uma crença em Deus, se acredita nos espíritos, até a proposta final de prece de organizações, de sociedades mediúnicas. Esse é o papel de Kardec, organizar esses assuntos dentro do Livro dos Médiuns. Mas todo o conceito trazido é a partir do pensamento dos espíritos. Na sequência, ele diz que essa teoria, que trata de gênero de manifestações, acho que aqui é um primeiro ponto que podemos explorar aqui na nossa conversa de hoje, já que os gêneros que Kardec aborda no Livro dos Médiuns está restrito ao gênero que ele testemunhou dentro dos seus 10 ou pouco menos que 11 anos de ligação com a mediunidade, de acordo com o Livro dos Médiuns. Tanto a mediunidade quanto o gênero de manifestações são divididas em dois pontos principais. Primeiro, as manifestações de efeitos físicos, aquelas que se traduzem pelo chamado efeitos sensíveis, bastante conhecida e bastante explorada até mesmo dentro da literatura, dentro do cinema, quando se fala de ruídos que não podem ser explicados por causas naturais, de movimentos de luzes que acendem e apagam, as brincadeiras populares com as pessoas com os copos de adivinhações, brincaram de copo? Nas quais está se fazendo evocações de espíritos, e eles estão respondendo através das forças mediúnicas da pessoa ou das pessoas que se empenham nessas brincadeiras, e aquelas chamadas inteligentes, nas quais se transmite ideias e conteúdo que são de origem em um ser inteligente do mundo espiritual e que quer trazer ao homem ou aos homens uma informação, uma declaração, um ensino, como e que nós poderíamos ir adiante nesse entendimento. Nós poderemos pensar, embora sempre lembrando que nossos encontros nós teremos o livro por inteiro, mas nesse momento que estamos lembrando aqui, das manifestações em sua classificação de físicas e inteligentes, que na prática evidenciando que o livro, que é também dos evocadores, na prática, os limites entre manifestação física e inteligente não são tão simples de ser percebido, até porque elas são como se entremeiam, elas se entremeiam um sobre o outro. Então, nos valendo aqui da intenção de discutir e lembrar a parte teórica e de apontar sempre um lado prático dessas orientações, para que possamos usufruir
do livro exatamente na proposta de Kardec, de uma proposta prática de ver a mediunidade. A partir de uma perspectiva bem prática, a gente pode evocar aqui a lembrança do trabalho dos passes, que classicamente é lembrado como um trabalho de efeitos físicos, né? Classicamente lembrando efeito físico, mas que tem em todo o tempo seu viés de manifestação inteligente, já que o médium ali não trabalha somente os fluidos, mas está o tempo todo embaixo da intuição e de uma inspiração vigorosa dos seus guias, o que vai nos remeter exatamente ao aspecto inteligente do fenômeno mediúnico. Então, os dois, embora no livro didaticamente sejam tratados em separado, né, numa apreciação prática, eles acontecem ao mesmo tempo. Assim, como manifestações designadas como tipologia, já ouviu falar? Como a linguagem das pancadas que eram batidas, que convencionadas com o mundo espiritual, passaram inclusive a transmitir mensagem. Inicialmente, juntavam-se as letras, formavam-se palavras e com o tempo passou-se a transmitir a transmissão da mensagem, algumas até bastante intensas, lá no século XIX. Cabe ao nosso estudo sugerir algumas obras para você que me ouve, que vão ajudar como uma espécie de complementação do Livro dos Médiuns. Uma delas é uma monografia de Ernesto Bolzano, conhecida como Bolzano I. É um livro pequeno por ter poucas páginas, mas que aborda esse fenômeno da tipologia e com relatos, inclusive, do fenômeno mediúnico na América do Norte. São os relatos das experiências de Joana Kuhn, que num determinado momento, no local onde se encontrava, tornou-se polo de atração da atenção de toda a América do Norte para os fenômenos retumbantes que aconteciam, dando prova da imortalidade da alma. E a independência entre os médiuns, que era o próprio Jonata e Joana, né, seus familiares, e um mundo invisível. Monografia de Ernesto Bolzano, intitulada Ernesto Bolzano I. Podemos também agora, olhando outro aspecto, que são os fenômenos inteligentes, um outro fenômeno também classicamente categorizado de efeito inteligente, que é a própria fala mediúnica, seja ela intuitiva, inspirada e mecânica ou semimecânica. Elas estão incutidas nela o desgaste mediúnico do médium, o desgaste fluídico e o aspecto mecânico da mediunidade. E um aspecto, por isso mesmo, físico. Então, mesmo numa mediunidade amplamente divulgada, como a inteligente, você vai ter que considerar o aspecto físico também dentro desse fenômeno. Então, o livro torna a lembrar a ideia de Kardec é apresentar de forma didática, clara, linear, mas quando nós trouxemos esses conteúdos para a vivência prática do médium, nós não temos essa facilidade para dividir o fenômeno mediúnico em duas partes. Daí a importância de conhecer os conceitos claramente dispostos aqui por Kardec. Aí o evocador, ou o médium, ou alguém presente no ambiente, conhecedor da obra, vai ter dentro de si os elementos que vão ajudar a ela compreender, né, definir conceitos, conceituar, classificar. Enfim, apreciar o fenômeno mediúnico dentro daquilo que pode trazer para o homem da Terra em termos de representatividade. E é sempre bom recordarmos que dentro da doutrina dos espíritos, em se tratando das obras básicas codificadas por Allan Kardec, o nosso primeiro tema de estudo será sempre o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos que nós costumamos esquecer, na verdade. A gente não deve esquecer do Livro dos Espíritos, porque é um livro mediúnico,
obtido pela mediunidade da psicografia e mais particularmente pela mediunidade da cesta de bico ou cesta de peão, em que os médiuns que auxiliaram Kardec, colocando a mãozinha sobre a cesta de bico, trouxeram as respostas. E a gente vai ter que estudar nesses encontros, e não é verdade, né? A gente vai ver, vai preparar-se, muitas coisas, convido, prepare-se, né? Prepare-se por muitas coisas, né, que a gente vai ter, prepare-se mesmo, e convido a todos para continuarmos nos encontros para o estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Vamos então, vagarosamente, temos tempo, se Deus quiser, para a gente estudar toda essa obra de Kardec, o Livro dos Médiuns, dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, para a gente estudar. Vamos com vontade, força, determinação, seguir os nossos estudos. Bons estudos a todos.